Diálogo com ele, com Jean Willy, é ele. Hoje o dialogador de hoje é o Jean Willy, e o deputado, enfim, o professor, o jornalista da área... Posso fazer só uma pequena correção? Pode. João Willis. João Willis, é verdade. Isso. João Willis, tem o Isso. S, e com 2 Ys, hein? Willis, Jean Willis. Pois não é? Pois é ele mesmo. Podia ter sido, a gente podia votar, mesmo que ele fosse só do Rio de Janeiro, né? Já que ele é deputado federal, podia ser votado em todo o Brasil, porque eu acho que ele não representa só o Rio, né? Ele, como deputado federal, é um homem respeitabilíssimo no Brasil todo, inclusive aqui com a gente. E ele está aqui, por isso que ele está aqui para um evento do PSOL, Partido do Socialismo, né? E Liberdade. Partido Socialismo e Liberdade. E aproveitamos, convidamos para que ele venha ao diálogo. E entre os objetos que ele me trouxe uma gravata e disse também que era apresentador de programa de televisão. Então eu quero saber se tem a ver essa gravata com o programa de televisão dele. Enfim, o que a imagem dessa gravata suscita no apresentador de televisão, jornalista e deputado federal Jean Willis. Eu trouxe essa gravata porque, para mim, ela é um objeto que eu uso todos os dias, né, como um deputado federal na Câmara dos Deputados, deputado eleito, como um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. É um objeto que eu uso todos os dias. Então, para mim, eu trouxe ela porque ela representa a chegada de nós, da comunidade LGBT, a um espaço de poder, né? As pessoas se acostumaram e foram educadas a colocarem os homossexuais em lugar subalterno, né? Em não ter grandes expectativas em relação aos homossexuais e às pessoas transgêneras e transexuais. Querem empurrar a nós, LGBTs, a um destino imperfeito, querem negar o orgulho que a gente tem de nós mesmos. E eu trouxe essa gravata para dizer que eu estou lá no parlamento, que eu sou uma autoridade da República, um dos deputados mais respeitados do país, um deputado honesto, material e intelectualmente, né, com prestígio internacional e tenho orgulho de ser gay. Então, eu quero dizer que é possível, sim, a gente ocupar espaços de poder. Da mesma maneira que as mulheres ocuparam espaço de poder e têm que ocupar mais, lutando por equidade de gênero, nós LGBTs, temos que ocupar mais espaços de poder e temos que ter mais orgulho da nossa identidade. Há ainda muitas pessoas homossexuais com homofobia internalizada, né? Muita homofobia internalizada, com ódio de si mesmo que se projeta no ódio do outro. Tem muitos gays que não gostam de mim e não gostam porque eu tenho orgulho de ser gay. Então, a pessoa não tem orgulho e ela odeia quem tem orgulho. Então, eu trouxe essa gravata por isso. Mas essa gravata também serve para a gente lembrar que o Brasil é um país que quase sempre inocenta os crimes de colarinho branco, cuja justiça trata os engravatados de maneira diferente do que trata os pobres e os pretos. Os que não estão engravatados. As cadeias no Brasil estão lotadas de pessoas pretas, de pessoas pobres, de pessoas moradoras da periferia que não têm acesso à justiça. Aqueles que não usam black tie, como diria o Guarnieri, Exatamente, né? como diz o Guarnieri. Os que não usam black tie. Eles não usam black tie. Né? Então, é isso. Eu trouxe a gravata também para denunciar isso. Olha, no Brasil, nem todos os municípios do Brasil contam com defensoria pública. Então, como é que a gente vai dizer que a justiça nesse país igualitária, que a justiça nesse país é igualitária e de acesso a todos? Não é. Quando a gente vê um homem como Aécio Neves, esse homem horrível, solto, apesar de todas as provas contra ele, e a gente vê um jovem como Rafael Braga, no Rio de Janeiro, preso, condenado porque portava pinho-só e uma trouxinha de maconha, a gente vê que esse país é um país injusto, um país desigual e de acesso desigual à justiça. Fiz silêncio, não foi por acaso, não. Foi de propósito. Que realmente é pesaroso, né? Nos pesa. Nesse momento tem sido pesado ser brasileiro e não poder, enfim, dizer tudo o que a gente pensa sobre o que deve ser feito. Mas é para isso que a gente vai elegendo gente como Jean Willis para falar por nós, para nos representar lá. Jean, e veja uma coisa, não sei se você notou, eu fiz questão, por exemplo, de não restringir, digamos, não restringir o seu nome à luta LGBT. Sim. E aqui estava me lembrando, porque eu acho que você transcende a isso. Sim, entende? mas transcendo mesmo. De cidadania, de brasilidade, sim, enfim, de direitos humanos. Sim. Né? Não foi à toa que você criou na Bahia. Foi na Bahia, né? Foi na Bahia. Uma pós-graduação em comunicação jornalismo e direitos humanos. E também porque eu estava me lembrando daquela polêmica com o nosso Ney Matogrosso,
que disse, por favor, não me enquadre, Sim. não me enquadre como gay, eu não sou gay, eu sou um ser humano. Sim. Eu tenho, né, não é? Sim. Você acha que essa polêmica procede? Essa é um reducionismo? Eu acho que o Ney não se expressou direito, ele não deixou claro o que ele queria dizer, e às vezes acontece, né? A língua às vezes não dá conta de dizer o que a gente quer dizer. E às vezes a gente acaba se expressando mal ou não dizendo o que a gente gostaria. O que Ney quis dizer é que ele pensa no mundo, ele advoga pelo mundo, ele sonha com um mundo em que as identidades sexuais, étnicas, né, de gênero não vão contar, em que todos seremos humanos. Ele sonha com esse mundo, todos sonhamos com esse mundo. E foi por isso que eu fiz essa não especialização em relação a você, entende? Mas... Porque eu não entendo que você é apenas um cara ligado à defesa LGBT. Você é um ser humano, um deputado, um homem, né, que transcende essas questões todas. Todos nós queremos esse mundo, mas esse mundo não existe. Não existe. Esse mundo não existe. Ainda. Esse mundo é utópico. E a palavra utopia traz, na sua etimologia, a ideia de que não tem topos, não tem lugar. É o não lugar. Então, o Ney, ele se expressou mal. Quer dizer, o que ele quis dizer foi isso, e isso é muito nobre, mas, ao mesmo tempo, ele não pode negar, e na própria entrevista ele deixa claro isso, que o fato de ser gay hoje, e no passado mais ainda, era uma desvantagem, continua sendo uma desvantagem. E ele foi um dos afirmadores dessa identidade. Ele Ney, claro, nos anos 70, ele foi afirmador dessa identidade. Pelo seu comportamento, pela sua voz. Ele serve de referência para mim. Claro, para Ney Matogrosso é uma referência para mim. Eu sou ativista por causa de Ney Matogrosso também. Então, Ney Matogrosso não pode dizer hoje, gay é o caralho. Não, alto lá, Ney, calma lá, vamos com calma, vamos nos expressar direito, porque a minha identidade, ela foi ressignificada e positivizada a partir de você. Eu falo hoje com orgulho de ser gay porque você existiu. Então, em nome de uma suposta humanidade, eu não posso negar que, né, o orgulho LGBT. Não, a gente não pode negar, né? Então, nesse sentido, nessa polêmica, eu acho que tanto o Ney quanto o Johnny Hooker estavam certos. O Johnny Hooker porque ele se sentiu, digamos assim, ofendido num lugar em que é natural, natural que ele se ofenda, que é o lugar do fã que vê o ídolo negar algo que foi importante para a vida dele, entendeu? Jean Willis, é tão certo isso que está dizendo, e a minha posição de não guetizar, digamos, a figura do Jean Willis, que ele não me trouxe como objeto, por exemplo, um símbolo do movimento LGBT, né? E nem da causa, por exemplo, da SIDA, da AIDS, né? Eu sei que você é ligado a isso também, né? Eu sou ligado, Você eu sou professor de um mestrado. De um mestrado que trata dessas questões. HIV, AIDS e hepatites virais. Eu trabalho com representações da doença no cinema, na literatura, na publicidade, como a doença é representada. Sim, já que você é da área de comunicação. De comunicação. Claro. E como essa representação afeta a relação do paciente com a doença. Com a doença. Então, eu sempre uso um título do livro do Roberto Corrêa dos Santos como síntese desse curso que eu dou na Unirio, que é Modos de Saber, Modos de Adoecer. Então, quanto mais informação você tem sobre uma doença, ou dependendo da informação, você adoece de uma maneira diferente. Então, essa é a ideia do meu curso. Não te trouxe o símbolo, né, da solidariedade. Sim, aquele lacinho, aquele lacinho vermelho, que é o símbolo da solidariedade às pessoas com HIV, convivendo com HIV, e às pessoas doentes de AIDS, que são duas coisas distintas. Né? Existem pessoas convivendo com HIV e existem pessoas doentes de AIDS. No Brasil, os casos de HIV continuam crescentes, né? Os casos de infecção por HIV continuam crescentes, mas, felizmente, os casos de AIDS têm caído, têm reduzido, porque a pessoa ela descobre que é infectada e ela adere ao tratamento. E, ao aderir ao tratamento, ela não adoece de AIDS. Então, são duas coisas distintas, é importante que a população saiba disso. Contudo, é importante que as pessoas continuem se prevenindo, né, do HIV, usando camisinha, porque viver sem o HIV é melhor, porque você não precisa tomar remédio todo dia, você não precisa ter cuidados especiais, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não estigmatizar também as pessoas vivendo com HIV, né? Tem que tomar... Nós tivemos aqui nos anos 80 um projeto do qual eu fazia parte, em que a gente criou uma palavra assim, olha... Vou te mostrar aqui, ó. HIV-Vida. HIV-Vida. Isso, exatamente. HIV-Vida. No Brasil inteiro houve esses movimentos de ressignificação, né? Eu trabalho isso no meu curso, como é que os movimentos de ativistas homossexuais ou não, o movimento
pela prevenção da AIDS foram movimentos importantes na ressignificação da doença e na relação dos pacientes com a doença. Então, HIV-Vida, né, ter banido o termo aidético, que era um termo utilizado na imprensa, e né? Pejorativo, né? Foi importante. Exatamente. Quer dizer, a comunicação, é tão lindo isso, a comunicação como um agente de saúde, né? Sim, ela é um agente de saúde. Coisa linda, não? E é importante quando na minha aula, frequentado por médicos, enfermeiros, né? Um mestrado voltado para profissionais da saúde e não. E é interessante, assim, eu vejo quando eles, nos olhos deles, assim, iluminando, porque é um conhecimento que os cursos de medicina não dão, né? É uma formação, essa formação mais humanista. E serve para tudo, não só para... Não, para tudo. Não só para AIDS, né? Serve para qualquer doença. Dependendo de como você... Dependendo do que você sabe... Sim. Você poderá adoecer de uma forma diferente. Tanto que eu uso... É óbvio que o curso se concentra na questão do HIV, mas eu uso os exemplos de outras doenças. A tuberculose, o câncer, a lepra, foram doenças... A doença cardíaca, não é? Aí eu vou dizendo por que determinadas doenças estigmatizam e outras não. Por que um cardíaco não é tratado da mesma maneira que um leproso? Por que um leproso, além do contágio, né, essa palavra nem é mais utilizada, né, hanseníase, as pessoas com doença de Hansen ou hanseníase, mas eu estou usando a palavra que era usada na época. E mudaram a palavra exatamente porque ela foi estigmatizada, né? Exatamente. Então, por que as doenças que incidem sobre o corpo causam mais estigma do que aquelas que não aparentam, como as doenças cardíacas, embora as doenças cardíacas sejam mais perigosas e mais letais, né? Enfim, o curso todo trata disso. Né? Na bibliografia do curso consta um livro lindo escrito pela Susan Sontag, uma americana, chamado A Doença como Metáfora, que é um livro que ela escreveu quando ela foi diagnosticada com câncer, e nesse tempo em que ela fez o tratamento, ela refletiu sobre isso, né? Sobre como as metáforas em torno do câncer prejudicavam a relação do paciente com a doença. E você continua dando aula, João Willis? Continuo, estou dando aula, é isso que eu estou te Continua? dizendo. É isso, eu dou aula nesse mestrado. Mesmo, eu sei que você dá aula, mas você podia estar licenciado. Não, eu continuo dando aula. Porque você é deputado, você tem uma carga horária imensa. Eu te disse que eu sou filho de Oxóssi. Eu então, trabalho, eu sou workaholic, eu trabalho... Eu durmo pouco, eu trabalho muito. Dorme pouco? 4 horas, 3? 4 horas, 3 horas. Eu escrevo, eu estou nas minhas redes sociais. Eu tenho uma equipe que me ajuda nas redes sociais, mas em geral sou eu que escrevo os textos. Você continua dando, porque tem gente que se pede licença, né? Muita gente pede licença. Afastamento. Não, eu para se dedicar só ao mandato. Por isso que eu perguntei, você continua dando aula? Eu me dedico muito ao mandato, eu me dedico mais do que qualquer um deputado ao meu mandato. Eu estou em 5 comissões na Câmara, eu sou membro do Parlasul, Parlamento do Mercosul. Sim. Então eu vou uma vez por mês a Montevidéu, me reunir com os parlamentares do Mercosul para tratar das questões do Mercosul. Eu tenho uma agenda internacional, porque eu sou membro do PGA também, que é Parlamentares for Global Action. Eu dou aula, eu escrevo, eu acabei de entregar o meu novo livro para a editora. Ou seja, eu sou um cara do trabalho, né? Claro que isso me traz consequências, como, por exemplo, o meu tempo para as relações afetivas diminui, eu não tenho namorado. Sobra tempo para o lazer? Tempo. Só sobra tempo para sexo anônimo de vez em quando. É isso. Você precisa ter mais o que lazer e não o que fazer. Eu preciso de férias. Eu preciso de Nem férias. namorado tem, João? Não. Agora eu tô fazendo tricô aqui agora no programa. Não, eu estou sem namorado há muito tempo. Sem namorado fixo, mas de vez em quando eu dou uns beijos num cara que eu conheço assim na boate na noite, né? Frequento um ambiente de sociabilidade gay, enfim, mas é muito difícil. E você defende isso? Quer dizer, que os gays tenham espaços específicos? Boates gays? Não é que eu defenda isso. Os guetos foram necessários. Quando eu digo defender, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa criação desses espaços? Esses espaços foram criados como espaços de resistência. Num lugar em que os homossexuais e as pessoas transgênero, transexuais experimentavam a vergonha, tinha que haver um lugar onde eles se sentissem orgulhosos. Porque existe uma parte do movimento que defende que os gays devem estar em todos os lugares e que devem manifestar os seus afetos em todos os lugares, abertamente. Eu também defendo isso. Eu acho que nós deveríamos estar em todos os lugares, devemos estar em todos os lugares, ocupar todos os lugares e expressar nossos afetos em todos os lugares. Eu defendo isso. Mas eu não vou, por conta disso, satanizar o gueto. Determinado lugar específico. Porque os guetos tiveram um papel na formação da identidade coletiva. Sem os guetos não haveria movimento LGBT. E ainda tem, né? Ainda tem hoje, claro, porque
O ainda preconceito há continua. interdição, ainda há A homofobia interdição. continua. Claro, interdição. A gente viu o assassinato de Dandara, a gente vê como os gays são tratados em praças de alimentação de shoppings por seguranças, quando expressam publicamente, a gente vê como os canalhas da política costumam dizer, não tem problema nenhum com homossexualidade, desde que não beije na frente do meu filho. O mesmo canalha que está deixando o filho ver um assassinato num programa de televisão vespertino. Quer dizer, um beijo incomoda, mas o assassinato de uma pessoa não incomoda. Então, como ainda há esse muito policiamento, muita interdição, os espaços de sociabilidade gay são importantes ainda. Vamos então colocar um dos últimos, antes do objeto surpresa, o objeto que ele me trouxe. Eu dizia que ele não trouxe nem o lacinho do símbolo da AIDS e nem o arco-íris, digamos, do símbolo do LGBT. Ele me trouxe algo tão colorido quanto, mas é uma flor que eu queria que ele me dissesse a que se refere. E por que trouxe? Jean Willis. Esse é um símbolo pela... Nossa, estou enganchando hoje a voz. É um símbolo pela erradicação do trabalho escravo do mundo, né? Apesar da gente ter abolido a escravidão, o trabalho análogo à escravidão permanece em vários lugares do mundo, sobretudo nos países chamados países em desenvolvimento. No Brasil, ainda há muito trabalho análogo à escravidão, afetando, sobretudo, crianças e adolescentes. Há crianças mutiladas, por exemplo, que trabalham no plantio de cana-de-açúcar, né, que foram mutiladas. Crianças com doenças graves porque trabalhavam na produção de carvão em carvoarias. Há crianças exploradas sexualmente, ou seja, fazendo trabalho sexual de maneira explorada. A gente precisa, então, erradicar no mundo o trabalho escravo. Na Índia acontece muito isso. Então, esse é o símbolo pela erradicação do trabalho escravo no mundo, que é uma causa na qual eu me engajo bastante, né? Nós temos que abolir a escravidão de uma maneira geral. E agora, com a reforma trabalhista? Isso, nossa, mais que democratizou, nunca. democratizou isso. Estamos no trabalho escravo, praticamente. Sim, também. porque voltamos ao trabalho escravo. A reforma trabalhista ameaça voltar quase ao trabalho análogo à escravidão, que é você trocar trabalho por comida. Exatamente. Trocar trabalho por comida, por água e por abrigo. Você trouxe também, tem no seu paletó uma outra... Esse símbolo aqui é o PIN, símbolo. É o PIN do deputado. Todo deputado usa. É o distintivo. É o distintivo, do deputado. Como nós somos 513 deputados e deputadas, os funcionários da Câmara não são obrigados a decorar a cara dos 513. E aí é o símbolo, estou vendo aqui, é Brasília? As duas torres. As duas torres e a côncavo e o convexo. E o côncavo e o convexo. O plenário da Câmara e o plenário do Senado. E o plenário do Senado, o côncavo e o convexo. Isso. E por fim, a caneta, antes do objeto surpresa. Outro objeto que o deputado federal pelo Rio de Janeiro e professor e jornalista Jean Willis me trouxe. Eu sou um homem da escrita, né? Eu sou um homem da escrita. Para mim, a caneta representa uma tecnologia que está em vias de extinção, que é a escrita à mão. As novíssimas gerações não vão dispor dessa tecnologia. Essa tecnologia ficará para especialistas no futuro. As pessoas digitarão, né? E terão um mundo muito mais icônico, um mundo mais de arrastar com o dedo. Você vai arrastar com o dedo ícones e você vai digitar ou você vai dar comandos de voz. Então, a escrita, essa tecnologia que forjou um modo de pensar o mundo, ela está em vias de extinção. E que eu fico feliz de estar na transição entre esses dois mundos, né? O mundo da escrita, a civilização da escrita, e essa civilização digital que nasce com essas novas tecnologias. Você usa então a caneta? Uso muito caneta, eu adoro caneta. Minha casa é cheia de canetas, eu adoro ganhar caneta de presente. Eu tenho várias canetas na minha mochila, você abre, tenho várias canetas. Canetas e livros são o meu xodó. Minha biblioteca é enorme, eu tenho muitos livros, porque eu gosto, E escreve diariamente, Willis? Escrevo todos os dias, todos os dias. Eu sou o cheiro dos livros desesperados, para citar Caetano Veloso de novo. De novo! Já que falamos em côncavo e convexo, vamos falar em recôncavo e reconvexo. Que tem um poema, tem um trecho dele, uma letra dele. Quem não pode ser recôncavo não pode ser arvorar sem reconvexo. Eu sou recôncavo e eu sou reconvexo. Eu afino tanto quanto desafino no tom dessa gente. Eita, que lindo! Caetano Veloso. Leonino. Leonino, né? Leonino do dia 7. Do dia 7 de agosto. Há pouco tempo. Jean Willis, e o seu nome é mesmo assim, escrito como eu escrevi? Escrito 2 L's com Y e o S. Isso, Jean Willis. Assim mesmo? Assim mesmo. Não é nome fantasia, não é nome fantasia, não. É meu nome de batismo, nome de registro. E como é seu nome todinho? Jean Willis de Matos Santos. De Matos Santos. Isso. Santos. Baiano. Há quantos anos? Alagoinhas. De Lagoinhas. Há quanto Alagoinhas. tempo? Alagoinhas. Há quanto tempo no Rio? 14 anos. 14 anos. E o que significa um baiano no Rio?
o que significa os migrantes nordestinos no Sudeste, né? O Rio e São Paulo são duas cidades incríveis, os cariocas são bastante receptivos, mas também os cariocas são preconceituosos. Os nordestinos, os baianos, os cearenses, paraibanos, piauienses, estamos todos nessas duas grandes cidades, carregamos essas duas grandes cidades nas costas, porque ocupamos os lugares mais subalternos, fazemos os serviços em geral. Daí o preconceito social. Daí o preconceito social, mas ao mesmo tempo são cidades que nos acolheram, são cidades nas quais a gente toca a vida, são cidades nas quais a gente contribui com os nossos impostos, são cidades que nos reconhecem. E que hoje você representa uma delas. E represento com muito orgulho, né? Eu gosto dos cariocas, tanto os nascidos e criados, quanto os cariocas por adoção. Citemos de novo Caetano, que tem aquela música Cariocas são não sei o quê, carioca. Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto, é verdade. Uma não é gaúcha, mesmo, é verdade, é uma gaúcha. Não é o Caetano. Mas o Caetano fala... é porque eu estou me lembrando que ela disse que os cariocas atravessam o sinal vermelho. E o Caetano também tem uma música que ele diz baianos, isso. Ele fala dos baianos, ele fala assim: enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos os boçais. Em podres poderes. E aí, numa outra música dele chamada Vamos Comer, ele diz assim: baiano burro nasce, cresce e nunca para no sinal. E quem para e espera o verde é que é chamado de boçal. Quando é que, em vez de padre, político, mendigo, serei cidadão? E quem vai equacionar as pressões do PT e da UDR e fazer dessa vergonha uma nação? Lindo! Caetano, cadê ele? Cadê ele? Eu confundi. Mas tá tudo junto. Aí é Podres Poderes. Mas é tudo junto. Enfim, os dois estão dizendo, tanto o Adriana Calcanhoto quanto o Caetano, estão dizendo que as pessoas não respeitam no seu dia a dia, não fazem a sua micropolítica, né? Não respeitam os sinais, não respeitam o pedestre, né? A vida, etc, etc. Caetano Veloso e nossa Adriana Calcanhoto, dois lindos. E agora chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para o João Willis e ele trouxe um para mim. Eu vou abrir primeiro dele e vou pedir que depois ele abra o meu. Vamos trocar. Eu achei que eu ia abrir para você, mas enfim. Então abre, Não, eu deixo o meu. Vamos mudar o ritual, não. Não, o ritual não existe. O ritual é uma ordem, não, então vai. Ah, você trouxe um jornal O Povo. Eu trouxe o jornal e tem mais coisa, olha aí. Vou olhar. Eu vou dizer o que... Eu vou lhe propor uma ação. Me diga. E a partir daí você refletir. Uma caneta. Massa. Muito bem, para você fazer. Olha aí o jornal e escolha o que você quer fazer. Eu estou querendo que você descubra aí uma coisa. Mas pode virar o jornal de ponta cabeça e procure o que você quiser e fale do que você quiser. É isso, o objeto surpresa é um jornal e ele escolhe do que falar, do que quer fazer. Ele pauta a partir daí e comenta o que quiser, absolutamente livre. Porque aqui não tem edição, não tem censura, mas não tem mesmo. E ele está livre. Jean Willis. Afinal de contas, nós encaramos que essa televisão é uma televisão pública, não é? Olha, aparece eu aqui na coluna. Aparece você? É. O que está dizendo de você aí? O polêmico, o deputado federal João Willis, fala hoje às 19 horas na sede do PSOL sobre esse cenário nacional. Amanhã da palestra às 14 horas no primeiro Congresso Estadual de Jornalistas no Centro de Cultura Belchior. Bom, o polêmico é demais, né? O polêmico me definiram como o polêmico. E aí? Olha, eu não acho que eu seja polêmico, eu acho que eu seja uma pessoa honesta, né? Nesse país, ser honesto intelectual. Então frisa isso. Faça aí. Primeira observação dele é o polêmico. É o polêmico aqui. O polêmico. Olha, eu quero frisar isso aqui também. Olha aí, ele está aqui, o polêmico. E tem uma foto. Quero frisar essa homenagem a Dominguinhos, que é maravilhoso, incrível. Eita, adoro Dominguinhos. Dominguinhos, aqui. Frisa. Frisa aqui. Maravilhoso, Dominguinhos. Que mais? Abri a porta, apareci. A que mais bonita sorriu pra mim. Vamos ver. Vamos ver, pra você ver. Caetanear o que há de bom. Caetanear o que há de bom, A gente falou tanto em Caetano aqui. Eu pensei uma coisa e ele está sublinhando exatamente Bárbara outra Sena coisa. presta homenagem a Caetano Veloso, que maravilha. Homenagem ao Dia do Estudante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E deixa eu ver. Baba, depois eu digo o que eu queria que ele... Achei que ele ia... Bom, Silvério Pereira, vou marcar aqui. Começou. Ator maravilhoso, incrível, que faz uma personagem da novela da Glória Pérez. Isso. A Força do Querer. Uma declaração. Essa era uma das coisas que eu queria que ele destacasse. Por causa desta frase aqui. Hoje, o Silvério Pereira diz, eu não me vejo
como homem, também não me vejo como mulher. Ele é uma pessoa não binária, maravilhoso. Temos cada vez mais pessoas não binárias. Tem aqui também meu amigo Jesuíta Barbosa. Jesuíta Maravilhoso Barbosa. ator. Também E que deu uma atriz. declaração forte, E uma cantora trans maravilhosa chamada Tris. Atriz. É uma rapper. Eu fui uma das primeiras pessoas a postar nas minhas redes sociais uma música dela antes dela começar a ganhar aí as páginas dos jornais. E vou te dizer o que eu achava que você ia de primeira. Diga logo. É aqui, ó. Deixa eu ver. Testemunhas dizem que audiências de acusados de matar dentário confessam crime. Eu não tinha olhado para baixo. Eu sei. Não olhei para baixo, mas chamaria atenção, terrível, sim. né? É terrível, porque é óbvio que eles têm que confessar o crime. Deixa eu mostrar. A prova material está lá, é evidente. Eles não tinham como negar esse crime de transfobia. E mais louco é imaginar que houve gente que aplaudiu essa barbárie. Agora o objeto surpresa que ele me trouxe. Vou ver o que foi que o Jean Willis me trouxe nos últimos instantes do programa. Deixa eu ver. Olha, isso aqui é o dragão do mar. Isso aqui é uma máscara do dragão do mar, minha gente. Por que ele me trouxe isso? Porque é um dos equipamentos de cultura mais duradouros da cidade de Fortaleza. Você é um homem de cultura, você é um homem de teatro. E eu trouxe uma máscara, porque você é um homem de teatro. Exato. As máscaras serviam na tragédia grega para que as pessoas representassem aquilo que elas não eram. É o papel da representação, o papel do ator. É isso, para você. Que bonito, que bonito. E a máscara, ao mesmo tempo que revela, que esconde, ela também revela, né? Porque ela esconde para poder revelar, ampliar uma outra coisa. E que bonito associar a um homem que é um libertário, né? Que é o nosso, e um homem que veio do povo, né? O nosso Francisco, o Chico da Matilde, o nosso dragão do mar. Obrigado, querido. De Lindo, nada, lindo, querido. lindo. Aí foi muito bem observado, porque tem a ver com teatro, tem a ver com cultura. E tem a ver com Fortaleza. Tem a ver com Fortaleza e com a nossa história. Isso. Tem tudo a ver comigo. Obrigado. Obrigado, Jean Ricardo. Willis, um beijo Prazer. a você. Prazerzão, Um beijo, meu meu querido. Obrigado. Pela sua presença. Na próxima semana, a gente volta com mais um